Boa noite, especialmente a todos, irmãos e irmãs de caminhada. Vocês que estão em casa também assistindo nesse momento, acompanhando, e que ou então irão assistir em um outro momento também. Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Tá bom? Eh, Quero primeiro agradecer ao nosso presidente Marcelo pelas palavras. Eu estava tentando procurar uma palavra aqui para trazer para vocês que linkasse com esse consolador. E essa palavra da jornada é a palavra que faltava para mim. Então você foi inspirado a trazê-la. Por que a jornada? Porque estamos juntos nessa jornada, todos nós. Jornada chamada vida. Esse educandário chamado planeta Terra. Com a permissão de Deus, para que possamos nos tornarmos, através do relacionamento com o próximo, pessoas melhores. A missão é fácil? Não é fácil. Porque aí nós temos algumas situações chamadas de orgulho, avareza, vaidade e a teimosia e o principalmente aquele que nós chamamos assim que é o ego, né? O primeiro o meu umbigo, segundo o meu umbigo, talvez na posição número 100 eu vou começar a olhar para o meu próximo. E não estou fazendo aqui nenhuma apologia ou algum distrato em relação a como nós agimos. Nós somos seres em evolução, nós somos seres imperfeitos, espíritos encarnados imperfeitos em plena evolução. E uma das primeiras coisas que nós temos que ter é a capacidade de olhar para dentro e observar esses pequenos defeitinhos que Deus e toda a equipe lá de cima o tempo todo estão nos observando. E aí eu tomei a liberdade de, vocês que estão acompanhando na gravação em casa nesse momento, e o pessoal aqui presente, de selecionar essa imagem. Por que essa imagem? Porque ela tem uma luz fantástica, que é o que nós temos o tempo todo, tentando nos alcançar aqui, nos ajudando desde quando nós nascemos. Só que com o passar do tempo, com a evolução do dia a dia, com o nosso crescimento, com nossos estudos, com o nosso trabalho, com o aumento relacional com as pessoas, nós começamos a ter algumas coisas chamadas probleminhas, assuntos a resolver. E aí, quando conseguimos identificar que aquele problema começa a ficar maior, começa a transformar em nossas cabeças como se fosse uma tempestade, né? Uma nuvem, né? Por isso que eu peguei essa imagem, porque eu tomei a liberdade de compartilhar como está a minha cabeça nesse momento, tá? Com vocês. Então ela está iluminada com essa luz, mas tem algumas nuvens passas ali também, umas nuvens que são os problemas a resolver. E tenho certeza que a maioria de todos nós que estão aqui presentes hoje, ou que irão assistir também a palestra depois, tem umas nuvenzinhas aí paradas, incomodando. E é através de uma pessoa muito querida, um exemplo muito grande, que podemos aí começar a pedir para que essas nuvens vão embora, dissipem, através de alguma atitude, de um amor e de uma energia que torce por nós o tempo todo. Vamos. Eu quero começar com essa pergunta. Quantas vezes você deixou o comportamento e as atitudes de alguém ou uma situação influenciar o seu dia a dia, te influenciar? Vocês de casa também, eu tenho certeza que a resposta, vocês precisam, podem até nem ter dado a resposta, mas já pensaram de imediato aí em casa também, né? A segunda pergunta aqui também, ó. Você vivenciou ou passa por situações com a sensação de que não há solução? Vocês também, eu tenho certeza disso. Se falar que não tem, depois nós vamos conversar aqui no atendimento fraterno, né? E essa terceira pergunta para fazer um aquecimento também, já peguei fui pedir ajuda aos universitários, pelo contrário, pedir ajuda aos professores, né? O professor Kardec,
na questão 333 da primeira edição do Livro dos Espíritos e na 625, na segunda edição do Livro dos Espíritos, perguntou aos espíritos qual é o exemplo mais perfeito que Deus tem oferecido aos seres humanos para lhes servir de guia, de condutor e de modelo. Olha, o pessoal tá, ó, muito bom. Jesus, Jesus, né? E por que essas perguntas são importantes nesse aquecimento? Para demonstrar se ele veio aqui há 2025 anos, vamos falar dessa forma, encarnado, para tentar aí, nos trazer ali uma nova oportunidade e reforçar que Deus bondoso, nosso Pai, ele é tão bondoso que ele está o tempo todo nos dando a oportunidade de fazer de novo, de tentar outra vez. E por que nós continuamos ainda patinando? Por que nós continuamos não olhando os exemplos, o maior exemplo, que é o próprio Jesus? Para pensar. A resposta, cada um pensa, não quero nem a resposta, porque se eu for dar só as minhas respostas aqui, precisaria de 5 horas de palestra. Né? Também, também não acreditamos no nosso potencial e na capacidade de resolver os assuntos a resolver. Eu gosto de chamar de, não é de problemas que eu gosto de chamar, eu gosto de chamar de assuntos a resolver. Né? Muitas vezes não acreditamos nessa capacidade. Em qualquer instância. Em casa, que é o principal, no trabalho, na escola, na rua, no convívio social, numa atividade física, esportiva. Sempre tem algum assunto que acontece. E sempre tem um assunto a resolver. A forma a atitude que nós tomamos em relação a esse assunto é o que faz o diferencial. Aí eu fui buscar a inspiração lá, que vocês sabem, para quem já me conhece, eu vou ser redundante, para quem não me conhece, eu sempre busco linkar obra do Evangelho com as nossas ações do dia a dia. Então, fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ali. Ele viera ensinar aos homens, ensinar-lhes o caminho, lançar o germe da verdade. Eu tenho certeza, todos nós já lemos, já passamos por esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes. Ou no Evangelho aqui na Casa Espírita, ou no Evangelho no lar, ou no Evangelho de qualquer lugar, qualquer outro, até o Evangelho que é feito em outra religião. Tenho certeza. Mas nós temos uma chavinha que continua nos incomodando, que é o que você falou, Marcelo. A capacidade de não olhar e de não para dentro e de não ouvir aquela luz do nosso mentor, aquela orientação daquele amigo de benfeitor que está do nosso lado, falando: filho, põe a mão na consciência, filho, você está pensando certo? Vigiar e orar. Eu não falo nem orar e vigiar, eu falo vigiar e orar. Você está vigiando certo? Você está orando certo? É isso mesmo. Então, e aí, eu coloquei esse jogo de palavras, que aí começa a ficar mais interessante quando nós olharmos o que norteia a nossa vida. São os nossos sentimentos, pensamentos e ações, atitudes. De vez em quando há uma alternação, alterna, né? Vem um pensamento, o sentimento e a ação. Ou vem o sentimento, o pensamento e a atitude. Mas é sempre em cima desses três. A forma que nós reagimos. Eu vou contar uma história aqui muito rápida. Eu estava no trânsito esses dias. Eu fui abordado por uma pessoa que precisava de um apoio financeiro, de alguma comida, alguma coisa. E eu estava totalmente preocupado com uma atividade do trabalho. Então, simplesmente não prestei atenção naquele irmão que estava pedindo socorro ou ajuda de alguma forma. Simplesmente, quase que eu fui
um grosseiro com a pessoa. Quase que, eu falo quase porque na hora H que comecei a manifestar quase que não me enche os pacovar, falando de uma forma mais suave, eu fui iluminado pelo meu amigo benfeitor que estava comigo nessa hora e falou: olha, falou aqui dentro da consciência, olha o que você vai falar, olha o que você pensou. Na hora, isso foi questão de segundos. Eu segurei, aí resolvi olhar para o lado, melhor para a pessoa que estava tentando me pedir uma ajuda. E nessa hora, sem brincadeira, eu vi um irmão como nós. Eu consegui enxergar com os olhos do coração. Baixei toda a minha preocupação que eu tinha em relação ao meu trabalho, que estava me tirando do sério, e aí prestei atenção naquele irmão para ver a necessidade dele. Falei, dei um bom dia, que era dia ainda, eu estava indo para o trabalho, dei um bom dia, eu falei meu nome, ele falou o nome dele, ele tentou contar um pouquinho da história dele, que ele estava desempregado, a família dele estava num canto lá com as roupas, com os comidas que estava recebendo. No final eu peguei os dados dele, até tudo, ajudei da melhor forma possível, mas aí ele me agradeceu. Ele não percebeu todo o meu movimento de raiva, mas ele agradeceu por ter dado a atenção. E ele falou: não precisava nem da sua ajuda, só a atenção que você me deu e a conversa, o sorriso que você me deu, já valeu o meu dia. Me deu uma nova esperança. Quer dizer, olha se eu entro de uma forma grosseira, como eu estava preparado, e não dou essa atenção para essa pessoa. Então nós temos que sempre estar atentos aos nossos irmãos e nossas irmãs do plano espiritual que está o tempo todo conosco, nos acompanhando, torcendo por nós e tentando orientar. Olha o que você está pensando, olha o que você está sentindo, olha a ação que você vai ter. Eles estão ali, tentando emanar através do fluxo de energia positiva, mantém seu pensamento positivo. Sai desse pensamento de nuvens negras, de chuvas esparsas. Vem para a luz, vem para o sol. Então, é esse recado que eu quero trazer, por quê? Porque quando Jesus orientava a todos os seus seguidores da época, os apóstolos principalmente, ele falava em parábolas, todo mundo sabe. E o mais engraçado, que mesmo naquela época, falando em palavras, na linguagem deles, eles não compreendiam muitas coisas. Mas aí eu volto, normalmente eu converso com a minha esposa sobre isso. Será que nós compreendemos hoje em dia, 2025 anos passados? Ou só fingimos que compreendemos? É para pensar, né? Aqui, eu falo, quando eu faço aqui o evangelho, eu faço mais é para mim e compartilho com vocês, né? É com esse objetivo, para nós pensarmos juntos, né? Porque o que adianta? É o famoso espíritas, vamos ser espíritas, né? Ou independente da religião que vocês pertencem, se estiver assistindo mais tarde, em algum outro dia, essa palestra, vamos focar no que Jesus nos ensinou, no que Deus quer para nós. Independente da religião. Ele quer que nós vamos nos tornar, que tenhamos a capacidade de melhorar, de evoluir cada vez mais e sair dessa vida melhor do que entramos. Aí tem um detalhe. O que fizemos no passado também vem carregado para os dias de hoje. E o que fizemos, o que estamos fazendo nesse momento ajuda a somar ou diminuir um pouco, atenuar um pouco o que fizemos no passado e na vida atual. Então, por isso que é importante termos essa atenção de vigiar e orar o tempo todo. De estar conectado nesse cosmo, nesse fluxo universal que nos rodeia o tempo todo e está torcendo por nós. Essa última frase aqui, antes de eu mudar, você decide o que vale a pena colocar a sua energia e tempo. Ok. Se você quer ficar brigando com as pessoas o tempo todo para provar que você tem razão e ninguém mais tem razão, ok. Deus está vendo isso lá e fala, ok, o livre-arbítrio está aí. Esse é o livre-arbítrio, né? Eles não vão interferir.
Eles vão aconselhar, eles vão dar sinais. Mas quer continuar teimoso, quer continuar fazendo do meu jeito, eu sou, como é que é? O Luiz sempre brinca, né? Eu nasci assim e você sempre assim, né? O síndrome da Gabriela, né? Quer continuar? Perfeito. Não é conosco depois que vocês vão acertar. É na hora de voltar. O nosso verdadeiro lar. É na hora desse retorno, que aí o Jean que brinca muito com isso, né? Que tem lá o ticket do que você fez legal, aproveitou na sua vida, e o que você realmente não deu atenção devida, né? Isso é tão importante, porque eu não falo só cuidar do nosso espírito, é cuidar do nosso espírito, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso próximo. Nós não vivemos sozinhos, infelizmente. Eu tenho uma notícia muito infeliz para quem gosta de viver sozinho, que o propósito, o projeto de Jesus como governador maior do planeta é que possamos evoluir em sociedade, em conjunto, em troca. Então, desiste dessa ideia de fazer tudo sozinho, tá? Desiste. Exatamente. É, projeto inimigo. Tem um detalhe aqui que é o desrespeito. Não nos alcançarão. Isso é tão importante também, porque é a ação. Eu me coloco no lugar dessa história que eu contei da pessoa lá que estava pedindo uma ajuda. Vamos inverter o papel. Imagina que eu sou o agressor, que eu não escuto o nosso amigo benfeitor que conversou comigo para chamar minha atenção e mudar a minha atitude, mudar meu comportamento. E aí eu estou no lugar agora, estou invertendo o papel, estou no lugar da pessoa que está pedindo dinheiro ali e recebo uma agressão. Isso em qualquer situação da vida, mas estou pegando essa história mesmo. Você imagina o que eu poderia desencadear se eu agisse de uma forma errada ali. Então, é muito importante quando nós temos assim, recebemos uma palavra maldita, um pensamento errado, principalmente dos mais próximos, dos nossos familiares. Não estou nem indo nem longe, é dentro de casa mesmo. Que é ali que começa a educação principal e continua. Dentro de casa, se eu recebo uma palavra maldita, se eu recebo um pensamento ruim, o que eu faço com aquilo? Eu vou revidar na hora, porque eu acho um absurdo, uma falta de respeito, ou eu vou fazer como Jesus ensinou, perdoar 70 vezes 7, orar por aquela pessoa e tentar, no momento mais calmo, ter um diálogo, uma conversa edificante. Ao contrário de partir para uma briga ou tentar impor o meu pensamento, que às vezes, uma outra coisa que eu aprendi na doutrina é que nós não temos. Tudo que eu sei é que nada sei mesmo. A doutrina veio nos ensinar através de uma filosofia que o que nós aprendemos até hoje pode ser que daqui a alguns anos tenha uma transformação muito maior. Então é importante nós estarmos atentos a isso também. A capacidade de que nem tudo que sabemos hoje é definitivo. E é assim que é e está dito. Senão, o que seria do Antigo Testamento, né? Que é importante, mas teve uma evolução. Eu fui buscar na obra ali, Agenda Cristã, psicografada aí pelo Chico, através do espírito do André Luiz. Trate os seus familiares como se fosse visita. Visita não é aquela coisa que chega, oh, faz tempo que eu te vejo, oh, que bom que você veio, senta aqui, eu vou pedir passar um café, oh, vou abrir um vinho para a gente tomar, oh, quer uma água, quer um banheiro, como é que tá Maria Alice, as crianças? Não é assim? Esse amor, essa proximidade fraternal, a mesma coisa nós temos que tratar os nossos do dia a dia, os mais próximos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido? Está lá no livro. As nossas ações de hoje em dia, tá bacana? Estamos progredindo legal?
Você chamará Jesus Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, servir com ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. Ele já dizia isso há 2025 anos atrás. Eu estou mais atrás de de uma pessoa que diz não ser adepta à religião da época, mas vem aqui, conversa comigo e entende os meus ensinamentos, com ações e atitudes, do que aquele que fala que lê, decora todo o livro e na hora da prática, que eram os fariseus, né? Na hora da prática não colocavam em prática o que liam, o que tinham de conhecimento. Os gentis, né? Lembrei o nome. Os gentis, que eram as pessoas que não tinham conhecimento como os fariseus, que aderiram mais rápido aos ensinamentos deles, ele dava mais valor, porque ia de coração aberto. De imediato começava a tentar fazer o que ele ensinava. Por que você acha que ele foi buscar pescadores, artesãos, gente do povo? Porque não adiantava ele tentar levar essa palavra nas pessoas de maior conceito educativo da época. E isso eu trago um chamamento de atenção, porque nós temos hoje, no dia a dia, em qualquer instância da nossa vida, temos pessoas ainda que valorizam mais o ter do que o ser. Sendo que o contrário que é o adequado. Óbvio que no mundo capitalista, nessa terra desse educandário que nós estamos, é importante nós termos meios de nos sustentar, de fazer as trocas capitalistas, de dinheiro e tudo mais, para sobreviver. Mas, como base de tudo isso, é o ser, e não o ter primeiro. Você pode caminhar firme e em paz pela vida com os ensinamentos de Jesus. Pode. Podemos sim. Essa frase é muito forte. Podemos. Mas volto ao início do que eu tentei explicar lá no início do nosso evangelho hoje. Só podemos no momento que permitimos com que a energia dele e dos nossos amigos benfeitores, anjos, guardiães, nos alcance, nos inspire e colocamos e transformamos essa energia em prática do dia a dia. Senão essa frase fica uma frase solta, sem nenhum sentido. Se você já tem uma semana de conhecimento do Evangelho, você já sabe o que fazer. Está lá também no livro Angélica Cristã. E isso eu discuto no bom sentido, dialogo, né, amor? Com a Érica. Eu falo, nossa, cada vez mais, cada livro da doutrina que eu leio, que nós lemos, nós olhamos, estudamos, cada parte do Evangelho que nós evoluímos. E aí no dia a dia a gente tem atitudes que às vezes vão ao contrário. É como se isso fosse um indicador de que tem muito o que fazer ainda, tem muito o que evoluir. E não adianta falar, eu não sabia. Não é para mim, não é para o Luiz, não é para o Marcelo, não é para o André que eu vou falar, eu não sabia. Para Jesus, para Maria, para Deus, para todos aqueles que estão nos acompanhando de perto o tempo todo e nos olhando e tentando torcendo por nós, para que possamos ser uma obra em evolução, uma obra em transformação, uma obra que dá certo. Se eles acreditam, por que nós não acreditamos em nós mesmos? E aqui eu vou passar para o lado de cá. Ah, não, deixa eu esquecer o pessoal de casa, né? Então, tá aqui. A paz e a felicidade são direitos que temos. Direitos. Então, ninguém tem o direito de tirar a sua paz. Ninguém tem o direito de tirar do seu prumo. Isso só acontece quando nós permitimos. Nós deixamos, como nós falamos na doutrina, nós deixamos a pessoa se aproximar,
ou o espírito encarnado, que somos nós, ou o espírito desencarnado, obsessor, se aproximar e aí nos tirar da paz. Se eu estou em paz, em vigília, em oração, em comum com os ensinamentos de Jesus, ninguém me tira do eixo. Esse é o ponto principal. Você que permite o outro te tirar do eixo, encarnado ou desencarnado. Situações e assuntos a resolver irão nos testar o tempo todo. O tempo todo. É uma doença, é uma febre de um filho, é uma prova que tem que fazer, é um trabalho que tem que entregar para anteontem, um boleto para pagar e assim por diante. Um compreender, né, o comportamento e as atitudes do próximo, que às vezes não está no mesmo grau de evolução que nós estamos, e vice-versa, às vezes nós não estamos no mesmo grau de evolução do outro também. Então as diferenças existem, existem. Então ter essa compreensão que existe diferença, ninguém é igual a ninguém. Torne-se um mestre dos seus pensamentos. A partir do momento que a gente conseguir entender esse recado que Jesus nos trouxe, vocês têm a capacidade de controlar o que você pensa e de obter o que você deseja, através de uma situação chamada pensamento. Um pensamento positivo, um pensamento de atitude positiva. Isso é fantástico, é libertador. Quando nós compreendemos isso internamente, o quanto é poderoso nós somos, tanto que Jesus falava, não fui eu que te curei quando ele esteve aqui na terra. A sua fé te curou. A sua crença te curou. Essa é a frase mais emblemática lá quando a gente olha em Mateus e em Lucas. Não fui ele que cura. Não somos nós, médiums, trabalhadores da casa espírita, que cura a pessoa que vem aqui. É a fé no atendimento e na postura de abertura de mudança de pensamento que permite você ter esse tratamento, essa evolução e essa mudança da situação que você está passando. Responsabilidade e disciplina dos pensamentos, sempre. O orai e vigiai que eu falo, ou vigiai e orai, né? E coloque a sua energia na direção do bem e da paz. É fácil? Falei para vocês que não é, né? Mas é porque foi o que o Marcelo falou no início, né? Nós estamos nessa jornada, foi essa palavra que eu queria, nessa escola chamada Planeta Terra, nesse educandário. E eu quero ver na hora que nós voltarmos lá para a nossa terra, nossa pátria amada espiritual real, qual é a nota que nós vamos tirar, cada um de nós. Né? Qual é a nota, né? Ó, você passou com 7 raspando, hein? Mas mesmo assim, alguns até vão para recuperação. A maioria, né? Eu não me coloco fora, eu estou nessa recuperação por enquanto. Estou tentando, é isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu estou tentando sair da recuperação. Né? E eu venho aqui compartilhar com vocês que, se seguirmos os ensinamentos de Cristo no nosso dia a dia, eu tenho certeza que melhoraremos essa nossa nota. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção. E eu quero desejar uma ótima semana a todos. Que assim seja, graças a Deus.